o espírito, ele pode assistir o próprio enterro? Pode sim, na realidade pode até acontecer de assistir, de estar lá e ficar, até ter uma compreensão. Eu volto a dizer que todos nós somos ajudados. Todos têm a oportunidade de ajuda, de estender a mão. Só que, vamos combinar, se uma pessoa está muito presa ao materialismo, muito arraigada em tudo isso daqui, e ela não quer deixar nada, eu não quero deixar essa caneca, porque ela é minha, eu não vou nem, imagina, não vou deixar pro Éder. Não, é minha caneca. E eu tô falando assim muito simbolicamente, mas imagina o que a gente tem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos bens materiais e ela desencarna, ela não tem um preparo, ou se ela é muito materialista, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar presa, ela não vai querer largar. E às vezes não larga nem do próprio corpo. Porque é teu, é meu, eu quero, eu vou ficar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Então pode acontecer. E pode também acontecer o contrário, do espírito ver ali, né, o seu enterro, tudo, e ali mesmo ele já ser ajudado, orientado, e ele aceitar a ajuda. E naquele lugar, num lugarzinho que ele está mesmo, ele já pode ser encaminhado. Eu vi uma história rapidinha, assim, né? Que numa situação dessa, um espírito pergunta, né? Pro instrutor ali. Fala, pô, mas não vamos ajudar ele, né? Aí ele fala assim, ele teve uma vida muito apegada. Exatamente. O próprio ensino para que ele progrida é ele passar por isso. Ali. Porque se a gente tirar ele e levar para uma colônia, para um pronto-socorro espiritual, ele não vai ter aprendido. Ele vai achar que o modo de vida que ele teve... Sim, foi compensador. E aquele lá ele tá... Exatamente. Então, às vezes a gente tem uma visão equivocada do que é o sofrimento, né? Exatamente. Talvez a gente só vai passar pelo sofrimento de ver o nosso corpo ali, sentir, que às vezes aquele que é muito apegado chega a sentir, né? Os bichos ali. Então, se for pra gente aprender. Sim, é um aprendizado, né? Também. Você vê no nosso lar, né, André Luiz falando. André Luiz, quanto tempo ficou lá no umbral? Ele não aceitava de jeito nenhum. Só que ele teve que passar por aquele processo pra entender o que vinha ali na frente. Senão ele não ia entender. Então, a gente tem um exemplo claro do André Luiz, né? Da forma com que ele ficou quando ele desencarnou. E ele indaga, né? Pô, mas e minha mãe? Onde ela tava que me abandonou? Sim. Aí falaram, não, ela não te abandonou. Ela não abandonou de jeito nenhum. Tava do teu lado. Sim, só que o padrão dela vibratório é diferente do dele. É um exemplo clássico também da doutrina espírita. Que se a gente for pegar o pé da letra, é assim, você não vai pegar um aluno do ensino fundamental e colocar ele na faculdade. Ele precisa passar por todo um processo para ele chegar lá, né? Tem esses prodígios, né? Que hoje já estão fazendo até prova para faculdade com 15, 14 anos, né? Mas isso daí é outra coisa, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.